Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 164, 164 do Paddockast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti e comando a nossa gloriosa atração com as presenças de André Neto e Gabriel Carvalho. Pedro Prado continua na produção com a gente. Espero que vocês do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Paddockast até o fim e aí pulem para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado e tem de tudo por lá: samba, política, futebol, história, enfim, um cardápio vasto e variado. Admita, você está hypado com o Felipe Drugovich. A verdade é que quase todos os fãs brasileiros de automobilismo estão empolgados com o jovem paranaense e sinceramente não é à toa. O Drugo está com quase as duas mãos na taça da Fórmula 2. Naturalmente tem sido especulado em algumas equipes da Fórmula 1 para 2023 e a gente não podia deixar de falar dele aqui no nosso podcast. Afinal, a chance de Drugovich estar na Fórmula 1 em 2023, ele merece? Em que equipe? A conversa com a AlphaTauri parece ser quente? Vamos falar disso tudo na edição de hoje no nosso podcast, além das movimentações do mercado que ainda estão em curso. Para a gente começar então, Gabo, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? E me responda. O Drugovich esse ano mostrou ter nível para a Fórmula 1? Bom dia, boa tarde, boa noite, Gá. Bom dia, boa tarde, boa noite, André. Bom dia, boa tarde, boa noite, Prado e todos os nossos Paddockasters. Acho que ele mostrou sim que ele tem nível para a Fórmula 1. O Drugovich, por mais que ele tenha sido um cara que ele tem uma carreira muito discreta, assim, em termos de passagem pelo Brasil, de crescimento para chegar na Europa, né? Tudo isso ele nunca teve grandes holofotes como o Gianluca Petekoff teve por muito tempo, o próprio Caio Collet teve por certo tempo, e toda essa jornada dele na Fórmula 2 foi positiva, né? Apesar dele ter tido um 2021 ruim, desde 2020 ele já vinha dando indicações que ele era um piloto de alto nível. Se não me engano, ele venceu a corrida de estreia dele na Fórmula 2, inclusive, e aí no terceiro ano foi um ano que ele acabou desabrochando de vez, né? E eu acho que por ganhar a Fórmula 2 e tá bem próximo desse título, eu acho que sim, ele tem nível para estar na Fórmula 1, ainda mais porque o nível da Fórmula 1, honestamente, não acho que está tão alto assim, vendo alguns nomes que estão lá, né? Então acho que por essa média que está sendo um pouco abaixada e por tudo que ele fez aqui, para mim ele sim tem nível de Fórmula 1. André Neto, como o senhor está nesta terça-feira de gravação? Não sei o dia que você ouvinte está escutando, mas me diga, Drugovich mostrou em 2022 ter nível para a Fórmula 1? Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabo, Prado que está na produção, para você que está ouvindo a gente. Mostrou sim, acho que o Gabo falou bem, ele teve um ano de estreia surpreendente já na Fórmula 2, porque ele vinha de um ano ruim na Fórmula 3, e aí chegou surpreendendo, já ganhou a corrida sprint na primeira etapa dele lá na Áustria, tinha uma empolgação muito grande para o segundo ano dele na Fórmula 2, né, com a Univirtuoso, foi companheiro do Guanyu Zhou, era uma das duas principais equipes, mas o negócio não funcionou. E aí ele voltou para essa temporada com a MP, as coisas encaixaram de novo e ele tem tido um ano completamente dominante na Fórmula 2. Acho que se essa temporada dele na categoria não mostra que ele está preparado para a Fórmula 1, acho que não tem muito mais o que ele fazer. Ele teve, desde cara, um companheiro muito experiente lá em 2020 na Fórmula 2 no Matsushita, andou sempre na frente do japonês. Nesse ano tá com o Novalak também, que é um piloto que já fez bastante coisa nas categorias juniores de Fórmula também, e tá andando muito na frente do francês. O Pourchaire também é um cara que a gente sempre está observando há muito tempo já, um piloto muito jovem, muito talentoso, e ele tá ganhando do Pourchaire por bastante também. Acho que é uma temporada bem surpreendente do Drugovich pelo domínio, pela facilidade com que ele vai levar esse título da Fórmula 2. Enfim, acho que é um piloto que tem mostrado crescimento, que é algo importante na Fórmula 2, você evoluir ao longo dos seus anos. E se você for olhar na Fórmula 1, acho que a gente tem pilotos que fizeram ainda menos na Fórmula 2, que estão hoje na categoria, que para mim é o caso de Latifi e Guanyu Zhou. Então sim, Felipe Drugovich mostrou nos seus anos na categoria que merece uma vaga na Fórmula 1. Muito bem, sempre sobra pro Latifi, né? Vocês perseguem o menino de uma forma... Guanyu Zhou também. Também é perseguido, cruelmente.
Ô Gabo, é inegável que o Drogovic deu um salto absurdo de 2021 para 2022, né? Você até citou que 2021 não foi um bom ano para ele. O que você acha que mudou ali, além, obviamente, do fato dele ter voltado para a MP, que foi uma equipe que ele já tinha rendido legal? Eu acho que, assim, a primeira questão de conforto, né, de estar confortável onde está, né, então, desde que o Drogovic ele saiu da UNI Virtuosa e ele voltou para a MP, a gente sempre viu ele dando entrevistas, falando de como ele estava feliz em voltar, de como era um time que talvez ele se dava um pouco melhor. Eu acho que acho que a pressão dentro da UNI Virtuosa não foi necessariamente boa para ele, né, porque quando o Drogovic faz um ano muito positivo em 2020, a esperança é tipo, pô, beleza, o Drogovic ele foi, sei lá, 10º em 2020, com 3 vitórias, com um carro mediano, então você espera que para 2021, ele numa equipe melhor, ele vá brigar pelo título, né? E eu acho que a pressão interna e externa, eu acho que não colaborou muito bem para ele, acabou tendo um ano muito errático, ele não era muito forte nas classificações, assim, classificação é um negócio fundamental na Fórmula 2, e aí acho que quando ele volta para a MP, que já é uma equipe melhor, inclusive, né, a gente fala, é claro, que a MP não é necessariamente uma equipe com maior número de recursos financeiros ou coisa parecida, até porque a gente lembra de ter acompanhado também o início do Sérgio Sete Câmara por lá, né? Ele correu por lá em 2018 ou 2017, não me recordo agora, mas de qualquer forma é uma equipe que também deu uma certa evoluída em termos de investimento e tudo mais. E eu acho que a decepção com o Drogovic em 2020 foi tão grande que acho que ninguém chegou em 2022 pensando que o Drogovic era favorito para qualquer coisa. Então acho que isso foi algo que beneficiou ele, não ter essa pressão. E acho que também a questão da experiência, né? A Fórmula 2 é uma categoria que ela é muito complicada, né? Os carros, eles são muito bruscos, são muito duros, e é um nível de equilíbrio muito grande. Então, quanto mais experiência você tem, melhor. Então, por exemplo, o André falou mal aí do Latifi. O Latifi ele foi vice-campeão da Fórmula 2, mas ele foi vice-campeão na 4ª temporada dele, né? O Nick De Vries também, quando foi campeão na 4ª temporada. Outros caras, como por exemplo o Julian Palmer, também foi um cara que foi campeão na 4ª temporada. Então, enfim, depois de uns 2 anos de Fórmula 2, o piloto ele começa a ter mais as manhas do carro, começa a estar mais acostumado, e acho que isso também é algo que favoreceu um pouco o Drogovic. A experiência que ele já tem dentro da categoria, ele soube colocar ao favor dele. Experiência, volta para casa, menos pressão. E aí, André, o que mudou no Drogovic? Acho que o fato da pressão é bem importante. Ele chegou justamente na Fórmula 2 sem muita pressão, era um cara que vinha de uma Fórmula 3 fraca, foi até surpreendente, né? O salto dele para ir para a Fórmula 2 em 2020. E aí ele chega em 2020 sem nenhuma expectativa sobre ele, já sai ganhando de cara, ganha 3 corridas, é um dos destaques. E aí ele vai para uma UNI Virtuose, que era a segunda melhor equipe ali atrás da Prema, que tinha um Guanyu Zhou com muita grana, apoiado pela Alpine ali, que claramente parecia ser o foco principal da equipe. Não sei até que ponto isso internamente dificultou a vida do Drogovic, mas a gente critica muito a adaptação do Ricciardo na McLaren, mas acho que no caso do Drogovic a gente pode falar que ele talvez não tenha se adaptado à UNI Virtuose, tanto que tem essa alegria dele de retornar para a MP. E aí, nesse ano, de fato, ele tem sido um piloto que praticamente não errou. Tudo que a gente viu ele errar no passado, ele não tem cometido nesse ano. Nos finais de semana que ele não é necessariamente o mais veloz, que ele não necessariamente tem o melhor carro, ele segue pontuando, ele segue fazendo corridas calmas, conscientes e vai acumulando pontos. Essa foi a temporada do Drogovic, não necessariamente andando sempre em primeiro, andando sempre na ponta, mas pontuando praticamente toda a corrida. Se eu não me engano, o pior resultado dele, tirando a corrida que ele abandonou em Mônaco, que foi um desastre de troca de pneu, de botar pneu que não podia colocar, acho que é um 11º lugar. E são muitas corridas, então, com muitos pilotos bons, com carros num nível muito parecido. Então, essa consistência dele era algo que ele não tinha mostrado ainda, que cresceu muito nessa temporada. Acho que, como o Gabo falou, a experiência muda muita coisa na Fórmula 2. Ele já conhece o carro, já conhecia a equipe. Talvez se ele tivesse feito um segundo ano na MP no ano passado, ele poderia ter feito muito mais coisa também. Acho que a mudança não foi boa para ele naquele ano. E aí, enfim, de volta para casa agora, a gente não tem os detalhes internos de tudo que aconteceu, mas parece que ele se entende muito melhor com a equipe, que a equipe trabalha melhor com ele, sabe o que ele quer melhor de acerto do carro, e o Drogovic faz um ano extremamente consistente e dominante na Fórmula 2. O Gabo, vamos lá então. A gente falou sobre o Drogovic mostrar em 2022 que ele está pronto para a Fórmula 1, né? Vocês falaram que ele está melhor do que outros pilotos que estão no grid. O André citou
o Latifi, o Guan Yu Zhou, né, os coitados. E no resto da trajetória dele, Gabo, no pacote Drogovic, somando Fórmula 3, outros anos de Fórmula 2, Eurofórmula, né, que foi por onde ele entrou no automobilismo europeu, esse Drogovic merece também pelo pacote inteiro? Sim, merece. Eu acho que é um cara que ele tem uma trajetória, mais uma vez, que ela foi muito... Ela chama a atenção pelo um pouco de holofote que o Drogovic teve, né, em toda a trajetória dele nas categorias de base, né, um cara que, por exemplo, ele nunca teve apoio de nenhuma academia e tudo mais, e ele foi galgando o espaço dele, na maior parte por mérito, pelo que ele apresentava de resultado, né, então, por exemplo, o ano que ele ganhou a Eurofórmula foi um negócio assim absurdo, ele ganhou, tipo, das 16 corridas ele ganhou 14, foi algo assim, então, aí depois na Fórmula 3 teve um ano mais complicado, mas eu acho que no fim de tudo que você faz, ele não vai importar muito quando você chegar na Fórmula 2, acho que a Fórmula 2 que é a grande bola da vez da coisa, é claro que você precisa ir bem nas outras, né, porque, enfim, para você também conquistar o seu espaço, a não ser que você seja o Alessio Deleda ou o Roy Nissany, que podem comprar vagas ali na Fórmula 2 pela grana que eles têm. Então, assim, ele não foi tão chamativo antes disso, mas na Fórmula 2, que é o grande teste, ele tá saindo muito bem, pelo menos nessa terceira temporada, perto de um título. Então, acho que é isso que, no fim, que desequilibra nessa balança, né? A gente tem até, por exemplo, pegar um caso recente, tem, por exemplo, o Marcus Armstrong, foi um cara que foi vice-campeão de Fórmula 3, se eu não me engano ele chegou a ganhar alguma Fórmula 4, enfim, ele não desabrochou na Fórmula 2, né, então é um cara que, assim, por toda a trajetória você acharia que o Armstrong talvez chegasse na Fórmula 1, não vai chegar, e o Drogovic, acho que por esse teste final, no qual ele foi muito bem, é a grande chance dele. André, para não ficar muito repetitivo e vocês não responderem a mesma coisa, eu vou te fazer uma outra pergunta, então, dentro desse mesmo balaio. O Drogovic é o piloto brasileiro que mais merece uma chance na Fórmula 1 desde o Nasser? Acho que sim, por tudo que ele fez na Fórmula 2 nesse momento. A gente teve, acho que o Sete Câmara antes disso também teve um ano ali na Fórmula 2, mas que ele já estava há muito tempo na categoria também, e ele ficou atrás do De Vries e do Latifi na briga pelo título. Então também não dá para falar que o Sete Câmara merecia chegar na Fórmula 1. E nenhum outro piloto brasileiro fez o que o Drogovic está fazendo esse ano na Fórmula 2. Acho que o Gabo falou bem, ele é um piloto que não simplesmente chegou na Fórmula 2 e aí começou a ter resultados bons, resultados surpreendentes. Não, ele já foi campeão da Eurofórmula, ganhando 14 das 16 corridas, ganhou a F3 espanhola, teve um ano ruim na Fórmula 3, depois veio para a Fórmula 2 e aí começou a se destacar. E uma comparação que eu acho boa de fazer, que o pessoal esquece de falar, é que o Clement Novalak, que é o companheiro de equipe dele, é um piloto experiente que ganhou coisas. O Novalak é campeão da Fórmula 3 britânica, o Novalak foi terceiro colocado na Fórmula 3 no ano passado, ele foi fundamental, inclusive, para a Trident ganhar um título de construtores em cima da Prema, que era totalmente inesperado na Fórmula 3, e ele é um piloto bom, e o Novalak está 200 pontos atrás do Drogovic, é um negócio absurdo a diferença. Então, acho que isso mostra toda a evolução do Drogovic, como ele já se adaptou a esse carro, como ele sabe acertar esse carro, como ele evoluiu, e a gente não viu nenhum outro brasileiro ter esse tipo de resultado, ter esse tipo de constância, e ter esse tipo de brilho, né? Acho que o Drogovic tem brilhado na Fórmula 2, isso é pouco falado também. O final de semana que ele ganha as 2 corridas na Espanha é de brilho, a gente não viu nenhum outro piloto fazer isso antes, é um negócio impressionante. Então sim, Drogovic depois do Nasser é tranquilamente o piloto que mais merece chegar na Fórmula 1 do Brasil. E Gabo, em qual equipe seria? Né? A gente tem aí ouvido a especulação primeiro de reserva da Aston Martin, que a gente sabe que não é uma vaga nem um pouco interessante, né? Se reserva de um dono da equipe, que obviamente vai ficar lá até pelo menos 2050, e de Fernando Alonso, que potencialmente vai ficar lá até 2050 também, conhecendo Alonso como a gente conhece. Mas aí tem a Haas, a Alfa Romeo, a Williams e, óbvio, a AlphaTauri, né, que, segundo a informação da Mariana Becker, repórter da Band, teve a conversa já com o Drogovic e Helmut Marko esse último fim de semana na Holanda. Em qual equipe você acha que o Drogovic se encaixaria? Acho que no momento, assim, eu acho que ele tem condições de se encaixar em todas essas, porque acho que todas essas não estão 100% satisfeitas com o que eles têm na manga hoje. Mas acho que talvez por a gente já saber dessa conversa dele com o AlphaTauri, não tem como fugir muito de entender que a equipe que mais se encaixa
é a esquadra aí de Faenza na Itália, até porque é uma equipe que ela já é acostumada a lidar com pilotos jovens, e é uma equipe também que ela não tem muito a questão justamente por estar sempre lidando com molecada, ele nunca tem aquela questão de você colocar um veterano com um novato, por exemplo, a situação que o Ju encarou esse ano de enfrentar um Bottas, que é um piloto consolidado há um tempo na Fórmula 1, né? Eu não acho não absurdo falar que o Bottas é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 nos últimos 10 anos, né? E, enfim, está enfrentando esse cara, né? Da mesma forma que o Mick Schumacher hoje está enfrentando o Kevin Magnussen, que é um cara também mais experiente, né? Tem uma casca muito grande. E, enfim, ele não precisaria ser colocado, né, nesse patamar. Até se a gente lembrar, por exemplo, o caso do Van Dorn. O Van Dorn, ele subiu para a McLaren contra o Alonso, né? Então acho que justamente por ter essa capacidade de estar sempre lidando com gente jovem, e também por ser uma equipe que não se cobra tanto, né? Ninguém liga meio pro que a AlphaTauri faz, se a AlphaTauri vai bem ou vai mal. Não é que a AlphaTauri tá carregando um grande nome como o da Aston Martin nas costas dela, é como se ela tivesse a história que a Williams tem ou coisa parecida. A AlphaTauri ela tem um único propósito, que é correr com os pilotos Red Bull e eventualmente formar alguém para o time principal. Então acho que seria um lugar de bom encaixe para ele, a AlphaTauri. Parece que ninguém tá ligando para a AlphaTauri, é uma bela descrição, né? Porque realmente a AlphaTauri todo fim de semana faz uma besteira, uma pataquada, vamos colocar nesses termos, e nada muda lá dentro, né? A direção, os estrategistas, os mecânicos, o bom trabalho continua. O André, e aí? É a AlphaTauri a equipe para o Drogovic ficar tranquilo e sofrer com os erros do time? Eu tenho minhas dúvidas, viu, Gá? Pensando que na Fórmula 2, no ano que ele estava com maior expectativa, que ele tinha mais pressão ali nele, com o Enai Virtuosi, ele não teve um ano bom, eu não sei até que ponto o ambiente da AlphaTauri vai ser calmo e tranquilo para ele lá também. Acho que ter o Dr. Helmut Marko buzinando na orelha do Drogovic não é a melhor situação também. Agora, se a gente for olhar para as opções dele, acho que em termos de desenvolvimento, a AlphaTauri pode ser sim a melhor opção. Acho que o fato dele ter um outro piloto jovem para se comparar, provavelmente Colton Herta, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas ele vai ter uma base ali que não vai ser uma comparação absurda, ele não vai ter que pegar um piloto que conhece muito mais a Fórmula 1, que conhece muito mais o carro do que ele. Agora sim, eu acho que ele tem outras opções que seriam legais para a carreira dele. Acho que, por exemplo, uma Williams, por mais que seja o pior carro do grid com alguma largura de vantagem, ele vai ter um álbum que para mim não é um piloto absurdo, um piloto que é um dos melhores da categoria, mas é um cara com alguma experiência que pode ajudar ele a crescer. Ele não vai ter grandes expectativas ali na Williams, não vai ser cobrado por muita coisa, acho que ele pode crescer ali. E acho que a Alfa Romeo com o Bottas, por mais que o Bottas seja um cara experiente, que conhece bem a categoria, que anda muito bem, eu concordo com o Gabo, acho que é um dos 10 melhores aí dos últimos anos, eu acho que pode ser um lugar bom para o Drogovic também, porque é um carro bom. O Guan Yu Zhou tem sido o piloto mais esquecido dos últimos tempos de Fórmula 1, a gente simplesmente não fala em Guan Yu Zhou, porque ele não faz nada durante as corridas, parece que passa todos os finais de semana em branco. Se perguntar o que aconteceu com o Guan Yu Zhou na última corrida, ninguém sabe. Então pode ser um lugar para ele se destacar ali eventualmente. Acho que em termos de carro é a melhor opção dessas daí. O que tá mais encaminhado aparentemente é a questão de reserva na Aston Martin mesmo, e aí quem sabe uma oportunidade na AlphaTauri, que eu acho também que seria legal justamente para desenvolver ele. Por outro lado, tem a questão do ambiente, que eu tenho minhas dúvidas, e tem a questão da Red Bull ter descartado uma enormidade aí de pilotos da sua base nos últimos tempos de forma muito rápida. Então não sei até que ponto seria bom para o Drogovic, até que ponto ele lidaria bem com esse ambiente, com essa pressão na AlphaTauri. Você sabe que no começo da temporada, toda edição do Paddock GP, eu fazia lá uma referência a Guan Yu Zhou, falando que desde o acidente que ele teve com o Gasly na Emília-Romanha, ele não tinha mais aparecido. Mas eu desisti de fazer esse quadro, porque realmente ele até hoje sumiu desde aquela batida, tal qual o Bruna do BBB, né, Gabo? Vai entrar na Fórmula 1 a qualquer momento, Guan Yu Zhou. O Gabo, eu não vou te chamar de Helmut Marko, porque na última edição você pediu para te chamar de Kaiser Carvalho. Então, se você fosse o Kaiser Carvalho, quem você escolheria entre Tsunoda, Herta ou Drogovic? Pode escolher 2, e pode ser nenhum deles também, se você quiser chamar, por exemplo, o Mick Schumacher.
Bom, o que eu faria seria o seguinte, né? Tendo noção de que o Gasly evidentemente vai sair da equipe por causa para a Alpine, né? Que é algo que a gente vai falar um pouco mais tarde. Eu traria o Herta, porque eu acho o Herta uma grande oportunidade. Eu acho que é um piloto extremamente talentoso. Eu acho que é um cara que vale a aposta. Eu acho que ele já está no radar da Fórmula 1 há muito tempo. Eu acho que fazia muito tempo, inclusive, que acho que a gente não tinha um piloto da Indy, assim, que a gente olhava e falava, talvez esse cara se encaixe na Fórmula 1, né? Há muito tempo não surge um cara assim, talvez desde, sei lá, o Montoya. Mas, de qualquer forma, eu iria de Herta e de Tsunoda. Eu manteria o Tsunoda por mais um ano, não porque eu estou aprovando o desempenho dele, porque eu acho que ele está andando bem, mas é porque, assim, olhando pelo lado Red Bull da coisa, eu acho que trazer o Drogovic seria você jogar contra o seu próprio programa de pilotos. A Red Bull é a equipe que mais investe em pilotos jovens na Fórmula 1 há muito tempo. Metade do grid da Fórmula 1 hoje é feito por pilotos jovens da Red Bull. Então é um programa que sempre dá certo, que sempre rende. Vez ou outra ele vai esvaziar de talento e tudo mais, e esse ano eles passaram por uma temporada meio atípica, né? Porque, enfim, os pilotos, especialmente o Dennis Hogger, que acho que talvez fosse a grande bola da vez, não necessariamente rendeu, e aí você tem outros caras que têm desempenhos assim que não chamam necessariamente a atenção, que eles não fazem por provar que eles merecem uma vaga na Fórmula 1, e pro Liam Lawson, que assim, até acho que faz um ano legal, e enfim, o Ayumu Iwasa, o Yuri Vips, que enfim, agora tem a questão do racismo também, então muito provavelmente ele é descartado dessa matemática. Então eu acho que você trazer um nome externo agora seria você jogar contra o seu próprio projeto, né? Para mim é diferente da situação que eles encararam no fim de 2018, onde eles realmente não tinham ninguém, porque eles tinham perdido o Gasly para a Red Bull e não tinham condição alguma de manter o Brandon Hartley, e aí eles trazem o Alexander Albon, quase como estão fazendo com o Drogovic agora, né? O Albon que já tinha tido uma filiação antiga com a Red Bull, e também ressuscitam o Daniel Kvyat. Então eu iria de Herta para substituir o Gasly, manteria o Tsunoda só por mais um ano para ver como vai ser a safra do ano que vem, porque a gente muito provavelmente vai ter o Isaac Adjar, que é um piloto jovem francês, muito talentoso, está subindo muito bem nas categorias de base, deve disputar a Fórmula 2 ano que vem, e o Adjar deve ser acho que é uma oportunidade que você tem de subir, quem sabe. E também ver como outros caras se comportam. O Hogger é um cara que eu acho que não dá pra gente necessariamente desistir. Talvez no segundo ano ele desabroche e faça por merecer a chance na Fórmula 1. Então se eu fosse quem mandasse ali na AlphaTauri, eu iria de Herta e de Tsunoda. Darei minha opinião depois do comentário de André Neto. André Neto, se você fosse o Helmut... Posso chamar de Helmut Marko? Pode. Se você fosse o Helmut Marko, quem que você escolheria aí? Eu iria com o Herta também, acho que ele merece a chance, merece a oportunidade na Fórmula 1. Piloto muito jovem, muito talentoso na Indy, precisa corrigir alguns erros ainda, mas é um cara que, como o Gabo falou, a gente olha e fala, pô, esse cara acho que tem potencial, acho que dá certo. E se não for a AlphaTauri, alguém vai acabar apostando no Herta. Essa hora vai acabar chegando. Seja a AlphaTauri, seja outra equipe, alguém vai acabar decidindo trazer o Herta para a Fórmula 1, eu acredito nisso. E acho que a Red Bull, o Dr. Helmut Marko viram isso já e estão fazendo uma boa escolha na minha visão. Acho que o Herta vai precisar de um tempo de adaptação, acho que ele vai cometer erros no seu primeiro ano, mas é um cara que eu acho que vale a aposta. E aí a outra vaga eu ficaria entre ou dar mais um ano para o Tsunoda, eu acho que 3 anos é o limite para qualquer piloto na Fórmula 1, sim, 3 anos você não mostrou evolução, não mostrou uma melhora de rendimento, é hora de dar tchau, e talvez daria esse um ano a mais para o Tsunoda, mas se o Mick Schumacher estiver disponível, eu teria preferência pelo Mick Schumacher. Acho que ele já vem mostrando essa evolução que a gente não viu do Tsunoda ainda. O Mick Schumacher vem andando melhor do que o Magnussen já faz algumas etapas. O problema é que o carro da Haas vem piorando na ordem de forças do grid nessas últimas corridas. E a Haas também não tem feito um bom trabalho, né? A Haas acabou com a corrida do Mick Schumacher no primeiro pit stop dele agora na Holanda. E era uma corrida que ele poderia ter pontuado, talvez terminado em 10º ali, brigando com o Stroll pelo último pontinho. Então eu acho que o Mick Schumacher tem um teto maior do que o Tsunoda, acho que vale essa aposta. Se a Haas de fato não quiser ficar com o alemão, acho que valeria mais do que o Tsunoda. E eu não vejo nenhum piloto pronto do programa de juniores da Red Bull nesse momento para subir para a Fórmula 1. Então, se não há essa possibilidade do Mick Schumacher, eu continuaria com o Tsunoda também por mais um ano, para ver se nesse terceiro ano ele mostra alguma coisa, uma última chance para ele. E aí, enfim, aí esperar o ano que vem para ver se um Liam Lawson, se um Dennis Hogger, acho que o Adjar ainda vai demorar um pouquinho também para chegar num nível para subir para a Fórmula 1, para ver se alguém desses dois, porque
eu não vejo muito mais opção nos outros, talvez o Ayumu e o Asa, mas acho que esses ainda precisam de mais um ano também. Então acho que a Red Bull não tem nenhum piloto jovem pronto para subir nesse momento para a Fórmula 1. E aí eu ficaria com Herta, e aí entre Mick Schumacher, caso a Haas não queira mais o alemão, ou dar mais uma última chance, um ultimato aí para o Tsunoda. Sabe que eu tava pensando enquanto vocês falavam, né? O André comentou que o Herta, se não for para AlphaTauri, alguma equipe vai acabar pescando ele. Eu só consigo pensar sobre a Haas, né? Quando é esse assunto, porque eu lembro também do Gabo falando do Gunther Steiner ser bastante super valorizado só por causa do Drive to Survive e tal. E eu lembro que o Gunther Steiner, sempre que ele pode, ele fala que basicamente nenhum piloto americano presta, né? Basicamente, com outras palavras, é o que ele fala. E aí eu fico imaginando agora que aparentemente eles não querem ficar com o Mick Schumacher, eles disseram que não querem o Daniel Ricciardo. Quem será que a Haas tá olhando, Gabo? Sinceramente, assim, porque agora será que o Colton Herta presta ou não? Eles vão atrás, sei lá. Não consigo nem imaginar do Hülkenberg de volta. Acho que o sonho da Haas, na verdade, do jeito que, assim, já que o Mick Schumacher vai sair, acho que a gente acha que ele vai sair, né? Acho que o sonho da Haas é que a Rússia saia da Ucrânia, né? E a Rússia volte a ser bem aceita no mundo de novo, eles poderem lotar a vaga e trazer o Mazepin de volta, né? Enfim, é curioso isso, né? Porque, enfim, a Haas existe sempre um preconceito muito forte com os pilotos americanos, né? Até entrando no assunto Indy, porque, obviamente, o automobilismo de monopostos americano ele teve uma queda muito forte pós-ruptura, né? E a Indy, a gente tá falando 15 anos, quase 15 anos depois da reunificação, e mesmo assim ainda é um sentimento de que as coisas ainda estão engateando, né? Mas mesmo assim, eu acho que os pilotos americanos não merecem ser tão subestimados quanto foram, e acho que agora a gente vive uma fase boa, né? Tipo, a gente tem aí é claro, o Herta surgindo no holofote, a gente tem o Logan Sargent, que é um cara que ele tem feito coisas muito boas com pouco dinheiro, né? O Sargent não é necessariamente um cara que sempre foi apoiado por categoria e tal. Enfim, eu acho que o automobilismo americano tá dando uma volta agora para voltar a ser mais relevante no cenário europeu. Muito bem, muito bem. Eu concordo com vocês na opinião de Colton Herta, sem dúvida. Seria a minha primeira escolha. Acho que ele tá dando sopa na Indy e cabe muito na Fórmula 1. E tendo a concordar também que eu ficaria com o Tsunoda mais um ano, exatamente pelo motivo que o Gabo falou, né? Você estaria atestando que o seu programa fracassou de novo, tendo 2 pilotos vindos de fora, e principalmente, né, a perspectiva de que no ano que vem algum desses pilotos esteja pronto, né? O Dennis Hogger provavelmente vai ter um ano muito forte ano que vem. A gente que acompanha a carreira do Dennis Hogger sabe que o segundo ano é o ano dele, né? Então, teoricamente, ano que vem ele vai estar muito forte. Aí tem a perspectiva do Adjar subir para a Fórmula 2, do Jack Crawford também subir para a Fórmula 2. E todos esses me parecem melhores do que os que já estão por lá, né? O Yuasa também faz um bom primeiro ano, quem sabe ele surja bem ano que vem. Então, eu acho que o Tsunoda pode acabar sendo beneficiado por isso, né? Pela não correspondência do Lawson e do Vips, e o Vips por outros motivos também, mas pode acabar ganhando um aninho extra nessa história. O André Neto, vou começar com você. Hoje, 6 de setembro de 2022, Felipe Drugovich estará na Fórmula 1 no ano que vem? Até pelo meu poder de boca maldita, eu vou dizer que não estará. Acho que, infelizmente, ele caiu numa comparação aí com o De Vries, que eu não acho que é justa para ele. Acho que ele mostrou mais em menos tempo que o De Vries na Fórmula 2, mas eu acho que ele não é visto pelas equipes como um grande talento, e acho que ele vai acabar como um piloto reserva para a próxima temporada. Espero que ele arranje uma vaga legal para correr em algum lugar, que ele não fique um ano parado, mofando como reserva de alguma equipe na Fórmula 1, mas hoje, dia 6 de setembro de 2022, ao meio-dia e 41, eu acho que Felipe Drugovich não estará na Fórmula 1 em 2023. E aí, Gabo, estará ou não estará? Acho que estará, acho que vai ceder a pressão do momento aí de muita gente insatisfeita, e acho que vai pintar assim na AlphaTauri. Muitas hashtags e tal? Porque a hashtag a gente sabe que ela tem um fator muito eficiente, né? Você levantar uma hashtag por um piloto, né? Você
ficar marcando marcas brasileiras, né, nos posts dele, né? Então, com certeza isso vai ter um efeito muito grande. Então acho que sim, o Drogovic vai estar na Fórmula 1. Muito bem, muito bem. Bom, a AlphaTauri, é o que tudo indica, é o Hertha, né? Eles já admitiram que se o Hertha tiver a superlicença, vai ser ele. E aí vai ser Hertha e Tsunoda ou Hertha e Drogovic, muito provavelmente, né? Com Hertha / Mick Schumacher correndo por fora ali nessa equação. Mas além dessa vaga que a gente já discutiu aqui, temos outras. Começando pela nossa Alfa Romeo. André, Guan Yu Zhou vai ficar na Fórmula 1 2023? E outra, você manteria? Eu acho que ele vai ficar. Eu sou contra. Eu acho que ele vai ficar, primeiro porque tem um lobby enorme do Bottas ali dentro, que adorou ter um companheiro de equipe que não faz nada agora, né? Ele passou tanto tempo debaixo da asa do Lewis Hamilton, que agora que ele tem o ninja Guan Yu Zhou que some toda a corrida, ele adorou ter um companheiro de equipe que não faz nada e deixa a vida dele muito mais tranquila. E o Guan Yu Zhou tem o caminhão de dinheiro que vem junto também, que não pode ser ignorado. Enfim, acho que ele não tem tido performances desastrosas também, né? Ele não é um Latifi que bate fim de semana sim, fim de semana sim também. Ele é um cara sumido, que não entrega resultados, não mostra evolução nesse primeiro ano, mas gera elogios internos, a equipe fala que gosta de trabalhar com ele, o Bottas fala que gosta de trabalhar com ele. Eu acho que o Guan Yu Zhou não tem talento, não tem potencial para ocupar uma das 20 vagas da Fórmula 1. Acho que ele vai acabar ficando pelo menos mais um aninho aí, porque a Alfa Romeo gosta dele, não tem muita opção por aí também. Falou-se numa volta do Giovinazzi, que eu acho que não faz muito sentido nesse momento. Até acho que ele fez um último ano bom ali contra o Raikkonen, acho que ele estava andando bem na última temporada dele, mas não acho que cabe uma volta do Giovinazzi, também acho que não é um dos 20 pilotos que merece estar na Fórmula 1 nesse momento. E enfim, acho que o Frederic Vasseur vai optar por manter o Guan Yu Zhou mais uma temporada, que eu acho muito triste. Acho que tem a opção do Pourchaire aí, tem outras opções jovens para ocupar esse assento com mais potencial, que seriam muito mais interessantes para a Fórmula 1 e para a própria Alfa Romeo. Gabo, esses são os dois principais nomes que estão aparecendo, né? O do Giovinazzi e o do Pourchaire, que é um piloto afiliado à Academia da Sauber. Algum deles rouba a vaga do Guan Yu Zhou? Vem uma terceira via aí? E você? O que você faria se fosse o Vasseur? Eu acho que eu traria o Theo Pourchaire, e inclusive a minha dúvida, assim, eu tenderia a achar que o Zhou fica na Fórmula 1, até porque é meio difícil, né, ultimamente tá meio difícil você ser demitido depois de só um ano, né, enfim, a não ser que você seja, sei lá, o Sergei Sirotkin, né, tá um pouco complicado isso acontecer. Então, acho que tem esse certo apelo, mas ao mesmo tempo, a demora que a Alfa Romeo tá tendo em tomar essa decisão, ainda mais no ano que, assim, a gente está falando de setembro, né? Normalmente boa parte das coisas as decisões que elas precisam ser tomadas na Fórmula 1 são tomadas sempre nas férias, né? Então, historicamente tem sido assim, e ainda mais por ser um ano de Copa do Mundo, onde a Fórmula 1 vai terminar as coisas dela mais cedo, era necessário, né, que essas coisas se apressassem. Então, acho que a Alfa Romeo está com essa dúvida, se eles devem manter o Zhou ou não, até porque, para surpresa de absolutamente ninguém, o desempenho dele não chama atenção por nada. E eu acho que eles estão com essa pulga atrás da orelha, até porque eu tenho minhas dúvidas se o Zhou teve o impacto que eles achavam que teria na questão financeira também, né, de atrair patrocínios. O primeiro chinês da história da Fórmula 1, eu acho que talvez a Alfa Romeo não atraiu o que eles achavam que eles poderiam atrair com uma figura como o Zhou. E aí, de carta na manga, eles têm o Pourchaire, que é um piloto, assim, bem talentoso, é um cara que impressiona porque ele fez tudo na carreira dele com pouca idade, sabe? Pô, o cara foi vice-campeão de uma Fórmula 3, perdendo pro Piastri com 16 anos de idade. Aquilo foi um negócio simplesmente absurdo. Então, eu acho que ele é um bom nome, é um cara que eles estão investindo há um tempo, é um cara que vem de 2 temporadas fortíssimas de Fórmula 2, certo que agora essa de 2022, o fim dela tá sendo meio ruim, né? Acho que quando ele foi desafiado pelo título, ele tá dando uma certa pipocada, mas eu ainda acho que é um cara assim que tende a chegar na Fórmula 1 e quem sabe fazer um certo barulho. Então eu acho que eu trocaria o Zhou pelo Pourchaire, por mais que eu não goste também de dar só uma temporada para piloto novato, eu trocaria, e eu acho que a Alfa Romeo tem muito forte essa dúvida de se eles devem manter o Zhou ou não.
perguntar uma coisa para vocês aqui. A Alfa Romeo estar saindo da Fórmula 1, isso pode interferir nessa escolha? Gabo, você falou que talvez o fator financeiro do Guanyu Zhou já não seja tão pesado assim. A Alfa Romeo está prestes a sair da Fórmula 1. Será que ela já não vai falar, beleza, a Sauber que fique com as dívidas aí e eu vou curtir minha folga com piloto de verdade? Até porque assim, o Pourchaire é um piloto da Academia Sauber, inclusive, né? Não é a Academia Alfa Romeo, né? A Academia Sauber. Então acho que isso talvez pode ser uma influência, até porque assim, você trazer o Zhou, assim, o Zhou é um piloto que ele fez a carreira dele na Fórmula 2, um cara que conquistou lá a superlicença e tudo mais, mas ninguém achava que o Zhou ia chegar na Fórmula 1 impressionando, que ele tinha um teto grande de ser um piloto que ficasse 10 anos na Fórmula 1, vencer as corridas ou coisa parecida. É mais pela questão dele ser um garoto propaganda e que poderia atrair coisas, né, ainda mais pela economia que é a China, pelo país que é e tudo mais, você achava que por ser esse fator novidade, ele traria coisas, mas eu acho que não trouxe, e a partir do momento que ele não traz, e ele também não entrega na pista, há esse motivo para trocar, então eu não duvido que a questão financeira possa estar pesando aí, não. Muito bem. André, vamos lá. Latifi me parece que acabou, né? Dessa vez eu acho que não vai ter retorno do Lala ano que vem. Sargent ou De Vries? Quem que vocês escolheriam e quem você acha que vai ser escolhido? Antes de tudo, acho que a gente tem que lamentar essa perda do Latifi, um cara que proporcionou muito entretenimento, que gerou o melhor final de temporada da Fórmula 1 dos últimos tempos. O cara decidiu um campeonato. Decidiu um campeonato, isso é pouco falado. Na importância da figura Latifi no grid da Fórmula 1 para gerar entretenimento, para trazer o caos para a corrida, né? Isso é importante. O Valtteri Bottas presenciou muito bem o caos no GP da Bélgica. Não dá mais, Latifi deu o que tinha que dar, correu seus aninhos, divertiu a gente, é um cara alegre, gente boa, a gente vê ele sorrindo no paddock, mas na pista ali é muito fraco, fica muito atrás, tá tomando muito tempo do Albon, que eu já não acho que é um piloto extremamente talentoso. Chegou o fim da era Nicholas Latifi na Fórmula 1, vamos sentir falta, iremos sentir falta, as corridas ficarão menos emocionantes sem aquele safety car proporcionado pelo canadense, mas deu a cota dele. E, honestamente, eu iria com o Sargent. O Gabo falou um pouquinho já. A temporada que o próprio Pourchaire é vice do Piastri na Fórmula 3, o Sargent termina na 3ª colocação e ele só não briga pelo título até a última corrida porque tiraram ele da última corrida. Ele acabou abandonando a última prova. Então, é um piloto que eu acho que tem muito potencial, que o Gabo falou, fez muita coisa com pouco recurso financeiro. Acho que está fazendo um ano surpreendente de Fórmula 2, não esperava que ele fosse andar tão bem assim. Teve seus erros, teve um erro aí no GP da Bélgica agora recentemente. Não sei se ele está pronto ainda também. Eu acho que hoje a Fórmula 2 tem 2 pilotos claramente prontos para subir, que é o Drugovich e o Pourchaire. O Pourchaire eu também acho que vai acabar subindo para a Fórmula 1 em algum momento. Acho que se a Alfa Romeo não subir ele no que vem, tem um risco de perder ele para outra equipe, meio no estilo do que foi com o Piastri. É um cara que com 19 anos já está pronto para subir para a Fórmula 1 e alguém vai querer dar uma chance para o menino. Então acho que se a Alfa Romeo não subir agora, ela corre o risco de perder o Pourchaire. Acho que isso entra nessa dúvida, nessa demora da decisão da Alfa Romeo. E para a Williams, eu acho que tem o De Vries, não é muito empolgante já nesse momento. Acho que todo mundo sabe mais ou menos que ganharia no De Vries. Acho que ele seria um cara que andaria um pouco mais perto do Albon, mas até que ponto ele conseguiria competir com o Albon, eu também já tenho minhas dúvidas. E o Sargent seria um cara a longo prazo, né? Um cara que a Williams aposta, um cara da academia de pilotos da Williams. Eu acho que valeria mais essa aposta no próprio Sargent. E aí, se a Williams quiser cometer uma loucura, apostar num cara mais experiente, dar uma última chance para o Daniel Ricciardo, eu também não acharia nenhum absurdo. Não seria minha escolha, eu iria para o Sargent, acho que o Sargent seria uma opção bem legal, mas não ficaria surpreso e também não acharia um absurdo, não acharia um erro da Williams manter o Ricciardo no grid da Fórmula 1. Roy Nissany seria um erro? Nossa, aí eu fico... não é nem um erro, é uma tragédia, um crime. Ô Gabo, o Latifi é tão necessário no grid da Fórmula 1 como diriam os jovens do Twitter? E quem vai para a vaga dele, Gabo? Eu já estou começando a acreditar que há uma chance do Latifi ficar na Fórmula 1, especialmente porque o plano, a gente sabia do plano da Alpine, que era de colocar o Piastri, né, na vaga dele,
que aí seria algo que faria totalmente sentido, né? Você estaria trocando, você fidelizaria uma parceria nova, colocaria um piloto digno na vaga e tudo mais, e acho que funcionaria bem para o Williams, né? E só que acho que no momento que você não tem mais o Piastri, porque assim, o Piastri eu acho que é uma certeza de que ele andaria bem na Williams. Você fica naquela, né? Você fica pensando e refletindo o que pode acontecer, quem você pode trazer. O Latifi já está aí há algum tempo e tem as questões financeiras que são muito fortes. Então eu acho que todo esse rolo do Piastri acabou dando uma sobrevida para o Latifi, para ele ter, quem sabe, aí uma quarta chance na Fórmula 1, né? Quarta, né? Ele iria para uma quarta temporada. Sim. Mas de qualquer forma, acho que o Sargent é um piloto que tem feito por merecer, né? Essa temporada dele de Fórmula 2 foi muito boa, né? Ele era o grande adversário, né, do Piastri na Fórmula 3 em 2020, né? Ele acaba terminando em terceiro, porque ele é acertado na largada daquela corrida em Mugello, e enfim, ele termina o campeonato terceiro, mas ele não repete o caminho, né, do Pourchaire e do Piastri de subir para a Fórmula 2, porque ele não tinha dinheiro. Então ele faz mais um ano de Fórmula 3, correndo por uma Charrus, ainda terminou o top 10 do campeonato, e quando sobe para a Fórmula 2 não sente dificuldade nenhuma e vai terminar o campeonato por enquanto aí na terceira posição, e se não tivesse uma penca de erros agora no fim, poderia, quem sabe, roubar o vice-campeonato do Pourchaire. E assim, é um cara que está aí na asa da Williams, se eu não me engano ele vai até participar dos treinos livres do GP dos Estados Unidos. Sim. E enfim, eu acho que é uma opção boa, uma opção interessante de futuro para a Williams. O Sargent seria a minha troca. Já o De Vries eu acho que é um cara assim que, sinceramente, o bonde passou, né? É claro que não foi legal com o De Vries o que aconteceu, dele ganhar a Fórmula 2 e não subir para a Fórmula 1, mas acontece, né? Ele tinha um contexto para o De Vries não subir para a Fórmula 1. O De Vries, ele tinha... ele já era um cara de 24 anos, era um cara que não tinha filiação com equipe nenhuma, também não era o cara, assim, que tinha o aporte financeiro que o Latifi poderia proporcionar. Então, assim, eu queria que o De Vries fizesse uma corrida de Fórmula 1 só pra gente parar de taxar ele como injustiçado e depois bola pra frente. Perfeito. Eu concordo com vocês, eu escolheria o Logan Sargent. Inclusive, acho que seria maravilhoso ter 2 americanos no grid da Fórmula 1, nenhum pela Haas. Seria realmente uma coisa histórica. Eu vou deixar aqui minha rápida participação sobre o De Vries. Eu acho que o Nick De Vries é o piloto mais superestimado dos últimos anos. O cara foi ser campeão da Fórmula 2 muito mais velho do que os concorrentes dele, e até hoje o pessoal cobrar tanto que ele chegue na Fórmula 1. Assim, só para quem estiver ouvindo a gente e for do UFC Nick De Vries, se o Nick De Vries for para a Fórmula 1 ano que vem, ele vai estrear com 28 anos. Né? Basicamente um Brandon Hartley, né? Que quando a Toro Rosso chamou ele foi motivo de chacota, então não consigo alcançar muito essa chance toda pro De Vries, que o pessoal tanto quer. Realmente não acho que seja o caso. O André, Gasly na Alpine também parece que vai acontecer, né? Tudo depende da superlicença do Colton Herta. Se o Colton Herta for para a AlphaTauri, o Gasly vai ser liberado para a Alpine. O que você acha desse movimento para todos os lados? Acho que é um movimento primeiramente excelente para o Gasly, que finalmente vai deixar a AlphaTauri, que ele está estacionado aí faz tempo, tendo que sofrer com a AlphaTauri, com um carro que não condiz com o potencial dele, com o talento que ele tem. O ano de 2021 foi sensacional para ele, acho que foi um ano que a AlphaTauri finalmente entregou um carro decente para brigar por pontos constantemente todas as corridas, e o Gasly estava lá sempre brigando por pontos todas as corridas. Esse ano as coisas já complicaram um pouco mais de novo, o carro não se acerta, traz melhoria e o carro piora, então é uma situação complicada para o Gasly, que evoluiu nos últimos anos desde que ele foi rebaixado da Red Bull, evoluiu, cresceu, acho que está mais preparado mentalmente, mais preparado em todos os aspectos para a Fórmula 1, e precisava chegar uma hora de alguém dar uma chance para ele com um carro melhor, né? Parecia que ia ser uma McLaren e no final acabou sendo a Alpine. Acho que é bom para a Alpine também, acho que a Alpine pode até cair para cima nessa história aí de perder Alonso e perder Piastri. Acho que o Gasly pode chegar e ter um rendimento no mínimo igual ao do Alonso, e acho que o único que não fica contente com essa história é o Esteban Ocon, que tem a sua história ali com o Gasly, tem a sua briga com o Gasly, mas de fato a Alpine vai continuar com uma dupla muito forte no grid, e enquanto a gente vê a McLaren nesse ano sofrendo para brigar pelo 4º lugar porque só tem um piloto,
a Alpine muito provavelmente vai continuar para o ano que vem tendo uma dupla muito forte, com os dois carros andando ali praticamente sempre nos pontos. Isso se a Alpine continuar com um carro bom, que acho que é a expectativa para o próximo ano. E aí, Gabo, que tal o Gasly na Alpine? Eu acho que é uma boa para o Gasly, né? Enfim, como eu já tinha falado em outros programas nossos, não tem por que ele criar uma carreira na AlphaTauri. Na AlphaTauri não é uma equipe necessariamente para isso, ele precisava sair dali para algum lugar, e é interessante até que ele vai sair no momento de baixa da AlphaTauri, né? Que aí não vai passar para as pessoas a impressão de que ele está dando um passo atrás ou coisa assim. Se isso tivesse acontecido, por exemplo, de 2020 para 2022, onde a AlphaTauri tinha um carro minimamente legal e acho que dava para ter terminado o campeonato à frente da Alpine se não fosse o Tsunoda, né? Se o Tsunoda fosse o Tsunoda do GP de Abu Dhabi, né? Talvez, né? Com certeza teriam ficado à frente. Então, se isso tivesse acontecido, muita gente já vê como um passo atrás. Mas no momento não é um passo atrás, ele está indo para uma equipe melhor, é uma equipe que, claro, tem sempre aquela coisa, né, do atenção, a Alpine vai brigar por título a qualquer momento, né, que, enfim, é algo que estão prometendo aí desde que o Grupo Renault voltou para a Fórmula 1, mas de qualquer forma ele vai estar dando um passo à frente, vai estar numa equipe que ele vai ter mais liberdade, acho que mais ambições, né, então acho que é extremamente positivo para ele, né, não acho que os pedidos, por exemplo, que o Gasly saia da AlphaTauri são diferentes de qualquer pedido que a gente faça para o Harry Kane sair do Tottenham, porque assim, o Tottenham, quem sabe um dia possa construir algo ao redor do Harry Kane, que entregue coisas ao Harry Kane no nível que ele merece. A AlphaTauri é impossível que isso aconteça, e como qualquer porta hoje também está fechada para ele ali no Big Three, né, no trio de ferro, que ele busque a melhor opção que está um pouco atrás daquilo. Até porque, enfim, o Sainz, por exemplo, é um cara que ele chegou na Ferrari depois também de muito tempo. O Sainz, começou na Toro Rosso, depois teve Renault, McLaren, até chegar na Ferrari. Então acho que o Gasly dar esse passo vai ser importante para a carreira dele. Antônio Conte faria a Alpine brigar pelo título da Fórmula 1, eu tenho total certeza disso. O André, para a gente fechar essas equipes aí que estão em aberto, temos a Haas. Em primeiro lugar, você manteria o Mick Schumacher? Já vi você elogiando ele mais cedo aqui no programa. E o Ricardo, como é que fica nessa história? Se o Mick Schumacher não ficar na Haas, como é que o Mick Schumacher fica? Eu manteria o Mick Schumacher. Acho que dentro daquilo que eu falei de 3 anos para piloto na Fórmula 1, acho que ele merece o terceiro ano. Até porque o primeiro ano dele foi jogado no lixo, em que ele não tinha um carro de Fórmula 1, tinha um carro de Fórmula 1.8, quase Fórmula 2 ali já. E o companheiro de equipe dele era o Mazepin, que não tinha base de comparação. Acho que os dois não se ajudavam ali também, um não ajudava o outro a melhorar. E nesse ano ele está aprendendo pelo menos um pouco com o Magnussen e ele vem mostrando evolução, que eu acho que é algo importante, é você ver essa linha de ascendência do piloto. E, enfim, justamente por isso manteria o Mick Schumacher, acho que é um cara que tem potencial, é um cara que nas categorias juniores também demorava para se adaptar, o segundo ano dele normalmente era o mais forte. Se a gente considerar que esse é o primeiro ano dele, quem sabe no ano que vem ele dá um salto bem grande e começa a andar ainda mais. Ele limitou bastante os erros dele, né? Aquele Mick do começo do ano que quebrou 2 carros completamente na Arábia Saudita e em Mônaco, parece que foi embora. Enfim, acho que é um cenário otimista, pelo menos no meu ponto de vista, para o Mick Schumacher. Agora, se a Haas não mantiver ele, eu acho que alguém vai acabar apostando no terceiro ano do Mick Schumacher na Fórmula 1. Seja a AlphaTauri, que eu acho que é uma equipe que já elogiou ele bastante, seja, quem sabe, uma Alfa Romeo, até mesmo a Williams, aí, essas equipes que estão meio que esperando alguém tomar uma definição para ver o que vai fazer também. Eu não vejo o Mick Schumacher ficando fora do grid da Fórmula 1 em 2023, não vejo. Já o querido Daniel Ricciardo eu vejo ficando fora do grid da Fórmula 1 em 2023. Acho que ele não vem ajudando nada a causa dele nessas últimas corridas, são desempenhos cada vez piores, parece que desde que anunciaram de fato o Piastri na McLaren para o ano que vem, ele conseguiu piorar ainda mais, o que era algo que já era meio inimaginável, mas essa última corrida foi muito fraca, inclusive o pessoal estava reclamando que ele terminou lá atrás porque a McLaren fez 5 pitstops, o que é uma mentira. Ele que estava andando lá atrás, a McLaren tentou fazer alguma coisa diferente, não foi que a McLaren acabou com a corrida dele, o Ricciardo simplesmente não tinha ritmo, não conseguiu ultrapassar ninguém. Então eu acho que, enfim, acho que ele chegou num ponto em que são 2 anos ruins,
e já com uma idade mais avançada, eu não vejo muita vantagem para essas equipes que têm vaga aí nesse momento de apostarem nele, a não ser de querer um cara mais experiente, de querer um líder na equipe, que acho que não se encaixa no caso da AlphaTauri, não se encaixa na Alfa Romeo, que já tem o Bottas, não se encaixa na Williams, que tem o Albon já assumindo esse papel, a Alpine já está praticamente acertada com o Gasly, então assim, eu acho que está acabando esse cenário de possibilidades para o Ricciardo. Acho que a última chance dele seria justamente numa Haas, e eu acho que não faz sentido para a Haas fazer esse movimento, porque o Ricciardo, de fato, não vem mostrando merecer continuar na Fórmula 1 para o ano que vem. Gabo, e aí? O necessário, o Ricciardo, Mick Schumacher, o outro piloto, Giovinazzi, Hülkenberg, sei lá, Alessio Deleda? Eu ainda manteria o Mick Schumacher, apesar dele não ter mais essa filiação com a Ferrari, né? Mas aí também resta saber o quanto de voz a Haas vai ter nessa situação, até porque a gente sabe que o próprio Mick Schumacher chegou na Haas não porque a Haas queria, né? Porque a Ferrari queria colocar ele em algum lugar no grid. Mas enfim, eu acho que não faz tanto sentido para a Haas trabalhar com pilotos. Assim, sempre foi uma essência da Haas trabalhar com pilotos mais experientes, né? Então, por muito tempo teve Grosjean e Magnussen, né, que eram pilotos que já tinham uma certa rodagem na Fórmula 1, enfim, teve Gutierrez também que passou por lá, só quando realmente as contas começaram a apertar demais que eles tiveram de recorrer a dois jovens, e porque tinha a questão do apoio financeiro. Mas você, por exemplo, formar uma equipe hoje com Magnussen e Ricciardo, eu não acho, assim, pode até entregar alguma coisa e tudo mais em termos de resultado, mas eu não sei se uma equipe que tem uma perspectiva muito grande de futuro, né, eu não sei se você espera alguma coisa de futuro com uma dupla de pilotos assim com mais de... Eu não sei se o Magnussen tem 30, deve ter feito 30 agora, mas enfim. Eu acho que você precisa meio que ter um equilíbrio, né, com a jovialidade e ter um projeto de futuro. E hoje acho que o nome mais indicado assim é o Mick Schumacher, porque é o nome que tá lá, né? Não tem por que você caçar um outro nome fora disso. Se eles quiserem fazer um esforço para trazer o Drugovich, pô, beleza. Aí vai ser, acho que alguém do mesmo nível. Mas fora isso eu manteria o Mick Schumacher. Mas aí é aquela coisa, a gente nunca sabe o que a Haas quer da vida, né? A Haas, ela quer talvez um piloto experiente, ela vai simplesmente acatar o que a Ferrari vai pedir para ela fazer. Enfim, é uma situação difícil. Eu manteria o Mick Schumacher, sinceramente. Romain Grosjean não, para reeditar a dupla? Não sei, acho que a galera da Índia ia adorar, né, que o Grosjean voltasse para a Fórmula 1, mas acho que já fechou a janela dele também. Para a gente terminar então, André, aquela última chance, se você pudesse, pode ser dos confirmados no grid mesmo, quem você tiraria do grid para o ano que vem e quem entraria no seu lugar? Eu vou fugir um pouquinho do óbvio de falar Lance Stroll, que é o cara que está garantido toda a temporada por conta do pai dele, e que honestamente não me irrita tanto mais o fato do Lance Stroll estar na Fórmula 1, acho que ele melhorou o suficiente para eu olhar e me sentir ok com o fato dele ter a vaguinha dele. Eu vou de Kevin Magnussen, acho que é um cara que ok, voltou para cumprir um aninho ali que a Haas perdeu um piloto do nada, mas eu não via sentido já, na hora que eles assinaram um contrato de 2 anos, eu já achei estranho. Ele fez o retorno Viking dele lá no Bahrein, mas depois a temporada Viking dele acabou no primeiro episódio. Então, eu não vejo muito potencial no Magnussen, não vejo muito motivo para ele continuar na Fórmula 1. Acho que a Haas deveria apostar em pilotos jovens para desenvolver, e para quem sabe, né, fazer que nem a Williams na época que tinha o George Russell ali, que tinha um cara que a gente sabia que era muito rápido, que podia levar o patamar do carro ali. Acho que é nisso que a Haas deveria estar apostando nesse momento. Não vejo muita vantagem em ter o Kevin Magnussen nesse momento. Seria o cara que eu tiraria aí do grid dos que já estão confirmados para 2023. Quem entraria no lugar dele? Olha, eu acho que se o Pourchaire ficar moscando, se a Alfa Romeo deixar o Guan Yu Zhou lá por mais um ano, eu pegaria o Pourchaire e botaria no carro da Haas tranquilamente. O Gabo, a descrição que o André deu do Magnussen me lembrou um certo treinador que assumiu um time alvinegro recentemente, que tem uma fama de ser bombeiro, né? De chegar para apagar incêndios. Você prefere esse determinado treinador ou o Magnussen? O Magnussen, né? O Magnussen que na coletiva dele da Haas também deve ter falado, né? Me dá 5 anos aqui que você vai ver o que vai virar. E quem que você tiraria, Gabo? Eu tiraria Lewis Hamilton. Já bateu o título, já ganhou, bateu o recorde sem vitória, tem que ter um limite. Pá, aqui, acabou, enfim.
Brincadeiras à parte, eu tiraria o Lance Stroll. E até eu tava pensando, vocês estavam falando, né, de o Stroll ele ficar até 2050 na Fórmula 1. E tipo assim, o Alonso ele vai ser o cara com o maior número de corridas da história da Fórmula 1 agora. Ele vai estender esse recorde. Bem provável que o Hamilton também quebre esse recorde em algum momento, se ele não largar a Fórmula 1 daqui a pouco tempo. Mas assim, o Lance Stroll vai fazer 24 anos. Ele vai ficar na Fórmula 1 até quando ele quiser. Então, muito provavelmente, há uma chance realista. O Stroll hoje, que tem 116 largadas, eu acho que é uma chance realista do Stroll ser o cara com o maior número de largadas da história da Fórmula 1. Como eu não quero que isso aconteça, eu gostaria que ele saísse do grid. Excelente. E eu preciso perguntar quem você colocaria no lugar, ou se não colocar ninguém já serve para você? Sei lá, alguém que chegou no... Alguém com talento, vai. Certo. Mas só alguém com talento, não precisa ser... Alguém com talento e fica no Ares. Muito bom, muito bom. A Fórmula 1 fecha sua tripladinha nesse fim de semana com o GP da Itália, que é sempre um dos mais esperados todo ano. A gente lembra recentemente de vitórias de Daniel Ricciardo, vitórias de Pierre Gasly. Então esse fim de semana vai ter vitória do Ricciardo de novo, a gente tem total convicção disso. Como sempre, sigam o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV, a programação de vídeo por lá continua imparável, e no seu agregador favorito de podcast, as melhores atrações do Grande Prêmio também estarão por lá. Como é fim de semana de Fórmula 1, temos aquela infinidade de briefings, sexta, sábado, domingo, antes e depois da corrida. Pode ser que a gente tenha um briefing extra, vamos deixar aí no ar, talvez aconteça. Siga também o GP2, que é nosso segundo canal no YouTube, com vídeos em análises sempre por lá. Agradeço ao André, ao Gabo, ao Pedro Prado, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau!